Não quero sentir nada. Como a percepção mediúnica pode sobreviver com o desejo de muitas pessoas de não querer sentir nada? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos se você está chegando agora no canal. Meu nome é Anderson Gomes, você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade, onde nós falamos de espiritualidade, de parapsiquismo, falamos sobre a mente humana. E não esqueça que você pode assistir a nossa live, toda terça-feira, às 20 horas. Vamos falar sobre esse tema de hoje, que é o não sentir nada. Muitas pessoas que têm capacidades parapsíquicas, ou seja, aquela capacidade de percepção extrasensorial, de sentir as coisas à volta dela. E essas coisas podem ser o quê? Podem ser energias, podem ser telepatia, pode ser informação vindo de outras pessoas. Pode ser uma comunicação mediúnica, pode ser a mente dos espíritos à nossa volta tentando se comunicar. E aí nós sentimos todas essas coisas e muitas pessoas não sabem conviver com essas sensações. E elas querem desligar essas sensações, elas querem omitir. Elas não querem ser pessoas parapsíquicas, empatas, mediúnicas, elas simplesmente não querem sentir nada disso. Algumas pessoas querem ser médiums, mas não querem sentir essas coisas. Mas espera aí existe uma coisa que não bate nessa situação. Como você vai ser uma pessoa que aceita ter capacidades parapsíquicas e mediunidade, você quer desenvolver a mediunidade, mas você não quer sentir? Não dá para entender. É como você querer ter uma boa visão, mas ao mesmo tempo não enxergar. Ou seja, ou será que você quer ter uma boa visão, enxergar, mas você não quer enxergar as coisas ruins? O que a gente faz com a nossa visão quando a gente não quer enxergar uma coisa ruim? A gente não olha. A gente fecha os olhos. Não é isso? Ou seja, a gente desfoca a nossa atenção. E aí é que está o segredo. Para aquelas pessoas que simplesmente não querem ver nada porque não estão interessadas em mediunidade, não querem ser parapsíquicos, eu não quero isso na minha vida, que coisa estranha, que coisa esquisita, não tem como você desistir. Você já escolheu lá em cima antes de encarnar, né? Então vejam que você precisa, mesmo não querendo ter, pelo menos compreender como isso funciona, para você resolver isso dentro de você. Você não vai precisar virar nenhum espírita, nenhum religioso, nenhum monge, não vai precisar virar o Chico Xavier, nenhum santo, nada disso. Imagine que essas percepções extrasensoriais são como a sua visão, como o seu tato, o seu olfato, a sua audição, são percepções comuns. Porém, você tem um pouco mais de percepções mais aguçadas do que outras pessoas. Agora lembra o que eu falei há pouco? Quando você não quer ver uma coisa que para você não é agradável, o que você faz? Você viu uma coisa horrível na rua. O que você faz? Você desvia os olhos. Não quero ver isso. Isso não me interessa. Não gosto disso. Não é assim que a gente faz? Quando você não quer ouvir uma coisa, você faz o quê? Se afasta. Não quer ouvir. Tampa os ouvidos. Quando tem um cheiro ruim, o que você faz? Tampa o nariz para você não sentir esse cheiro ruim. Mas como fazer isso com percepções extrasensoriais? Como é que eu tampo os olhos da mente? Como é que eu fecho os ouvidos para vozes e coisas que eu escuto? A nossa mente, ela trabalha com foco, a nossa atenção. Nós temos diversos tipos de atenção, segundo a neurociência, Nós temos a nossa atenção focada, nós temos a atenção para trabalho, nós temos a atenção alternada, temos diversos padrões de atenção, segundo a neurociência. Mas nós podemos fazer o quê? Se nós temos uma percepção daqui e do universo interdimensional à nossa volta, nós precisamos então desfocar. Você já não teve muitas vezes, por exemplo, em uma aula, e o professor estava falando, ou uma aula, uma palestra, um curso, qualquer situação, e de repente você assistindo o curso, você estava olhando para o professor. Mas por algum momento, passou alguns minutos,
e você não ouviu mais a voz do professor. Você estava em outras imagens, outros sons, outros cheiros, outras pessoas. Você não estava nem enxergando aquela sala, apesar de você estar de olhos abertos e olhando para o professor. E aí, quando você despertou, você percebeu que passaram-se 5 minutos, 10 minutos, sei lá, 20, e você não ouviu nada. E você não viu nada, mesmo você estando olhando de olhos abertos. Isso acontece com filme também. Acontece quando nós pegamos o celular, né? Nós estamos lá com o celular na mão, né? A gente está lá com o celular na mão. A nossa atenção sai, por exemplo, da televisão que você estava assistindo. Você estava vendo uma série. De repente você começou a mexer, sei lá, no Instagram, no TikTok. E aí a tua atenção ficou aqui. E a imagem que estava ali você não enxergava mais, mas ainda assim você estava olhando para cá. Mas o som você deixou de ouvir. E você não lembra o que os personagens falaram. Vocês viram como a nossa atenção pode variar? E o nosso foco de sentidos pode se focar em uma coisa e não em outra? Então a mesma coisa eu falo para você que tem percepção extrasensorial. Se você está vendo imagens e você não gosta dessas imagens, foque em outra coisa. Traga a sua atenção. Por exemplo, o aqui e o agora, que é a parte mais importante da sua vida, né? Preste atenção no aqui e no agora, na sua respiração, por exemplo, né? No que você está vendo aqui, no local. Está num jardim, veja as flores, veja as árvores. Está na sua casa, converse com outra pessoa, coloque uma música, dance. Traga o seu foco para outra situação que não é aquela da sua percepção extrasensorial que você não está gostando. E percepção extrasensorial que vocês têm, meus amigos, não é só coisa desagradável. Nós temos também muitas percepções e coisas interessantes. Nosso mentor espiritual, visões da espiritualidade muito legais, energias que vêm do astral, que nos curam, nos melhoram, nos agradam, informações acásticas, né? Do universo que são compartilhadas e nós recebemos. Muitas coisas vêm de outros planos e nós podemos aproveitar. E se nós só nos fechamos, nós nos fechamos para tudo. Nós precisamos estar atentos, assim como nós usamos os sentidos para dirigir, para andar na rua, né? Olhar, ouvir e desfocar daquilo que não nos interessa, né? Então isso é importante, saber olhar, observar, prestar atenção, reter a informação e se aquilo não é interessante para nós, nós desfocamos, né? Ah, Anderson, mas eu fui em um lugar e aí eu senti uma energia negativa muito ruim e eu me contaminei. O que aconteceu ali? Você se contaminou. O que aconteceu? Ah, fiquei com dor de cabeça, fiquei me sentindo pesado, né? Fiquei com um enjoo. Mas por que isso? Por quê? Porque você sentiu, e quando você sentiu, você focou. E o que é o seu foco? A sua preocupação, o seu medo, a sua atenção contínua naquilo, muito mais por medo às vezes, né? Porque a nossa mente já está até programada, quem tem percepções parapsíquicas já fica até programado, ah, vai acontecer de novo. O clichê mental, a programação. E aí você fica olhando para aquilo como se fosse cheirando algo muito ruim. E aí o que acontece? Você se contamina. Você fica enjoado, fica com dor de cabeça, né? Então o que você faz? Entrou num ambiente, tem energia ruim, você tenta definir de onde isso provém, para que isso serve, de quem é, né? Como se fosse um laboratório, você está manipulando aquilo. Você precisa se deslocar da percepção. Não se identificar com a percepção. Muitos médiuns ou parapsíquicos se identificam com a percepção. E a percepção não é você. É uma coisa que você está vendo, mas não está entrando em você. E nem é você. Então veja, coloque aquilo numa lupa. Brinque como se fosse uma lupa. Né? É como se na sua mente você estivesse olhando com uma lupa. Mas o que é isso? Né? Não identificou? Não te interessa? Você não pode fazer nada em relação a isso? Então dissocie e preste atenção em outra coisa. Esqueça aquilo totalmente. Vire a sua atenção. Não deixe o medo te dominar. Ah, Anderson, mas eu fico sentindo. Não, é porque o seu medo direciona para aquilo. Ao mesmo tempo que você não quer sentir, você teme e a tua atenção
te atrai. Por quê? A sobrevivência. Eu quero sobreviver, eu não quero me machucar. Então a tua atenção fica naquilo. Como se você estivesse andando de um lado do abismo. Eu não quero ter medo do abismo, mas ao mesmo tempo você não quer morrer. Então você presta atenção no abismo. E aí você acaba olhando para o abismo e ficando tonto. Isso é uma coisa fisiológica, é do ser humano também, né? Do cuidar, da atenção, do não se ferir, né? Do sobreviver. Então veja que o que você precisa na percepção extrasensorial é desfocar para que você não fique sentindo aquilo e se impregnando. Se você pode ajudar, faça uma oração, um passe, sei lá, qualquer prática que você possa fazer, e aí você resolveu aquilo, pediu para bons espíritos afastarem, levarem, sei lá, o que você poderia fazer, desfoque, você já fez a sua parte. Não fique prestando atenção, não leve para casa. Né? Você pode fazer, por exemplo, exercício de respiração, simplesmente fecha os olhos, respira bem pausadamente, longamente, colocando o foco na sua mente em alguma coisa, sei lá, pense numa rosa, pense numa plantação de trigo no vento, pense em Jesus, pense na Virgem Maria, pense em Buda, pense num mestre, pense no seu mentor espiritual, qualquer coisa, mas desfoque. Quer mexer com algo físico? Então vá para o jardim, toque nas árvores, mexa com as flores, converse com outras pessoas, conte uma piada, dance, escute uma música, corra, faça exercício, faça uma comida, qualquer coisa que te desfoque. Só isso, é fácil. E exercite isso. Talvez na primeira vez seja difícil, na segunda vai ser mais fácil, na terceira vai ficando, e aí você vai ver que você domina. Então você não vai precisar se fechar. Você vai poder viver com a sua percepção de forma saudável. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.